Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do nosso Despertar Espírita, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre na sua companhia, trazendo temas para a nossa reflexão. E o tema de hoje é o perdão, pelos caminhos do perdão. Qual é a visão espírita a respeito do perdão, hein, Jorge Brandão? Bom, agradecemos mais uma vez, né, a todos aqueles que nos acompanham, que nos honram com a sua audiência, né, com a sua participação, sugerindo temas também, dizendo sempre que o nosso programa está na TV Diário, né, os sábados à noite, às 10 da noite e aos domingos, e também durante a semana tem reprises, né? Mas também estamos no YouTube, né, onde todos os nossos programas ele tem um número. O nosso programa de hoje é o número 31, né, Márcia? É isso. 31 ou 32? 32 vai ao ar. 32. E após o número sempre tem o tema. Então, quando você quiser assistir um tema especial, não precisa pegar aquela sequência que está ali. Pode assistir aleatoriamente ali qualquer programa, né, que interesse mais, o tema lhe interesse mais. Então, nós agradecemos muito, né, a participação de todos. Então, o tema de hoje é um tema também dos mais importantes, né, porque ele tem um vínculo, assim, uma ligação muito grande com a doutrina espírita, né? Quando Jesus veio a esse orbe, né, o ser mais iluminado, mais perfeito que pisou na Terra, ele revogou a lei do olho por olho e dente por dente e lançou a nova lei, que é a lei do amor e do perdão. Então, nós que estamos aqui na Terra, nós não estamos prontos, não chegamos prontos, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações compatível, né, com as nossas necessidades evolutivas. Então, nós precisamos trabalhar isso, nós não nascemos prontos para perdoar. Esse é um trabalho a ser feito, interno, que é um trabalho intransferível de cada um de nós, né? Então, a sociedade de hoje ainda vê o perdão com uma certa fraqueza, né, com uma certa humilhação, né? E o perdão, ele é benéfico em todos os sentidos. Eu me lembro que quando eu falei com a Márcia sobre a questão do perdão, ela falou, vamos colocar os caminhos do perdão. Eu achei bem interessante esse caminhos, porque tem a ver com a nossa jornada evolutiva. Porque se nós estamos caminhando rumo ao Pai, se nós estamos caminhando rumo à nossa evolução, se nós tivermos com uma mochila muito pesada nas costas, a nossa caminhada vai ficar difícil. E a mágoa, o ressentimento, é como se nós estivéssemos com uma mochila de pedra nas costas e desejássemos seguir em frente. Então nós precisamos ter a alma leve, o coração tranquilo, para poder caminhar na direção do Pai. Bom, eu particularmente considerei muito esclarecedora já esta primeira participação do Jorge Brandão, porque nos dá a dimensão da importância do perdão. E esta imagem trazida pelo Jorge, né, de caminhar com a mochila pesada, onde a gente coloca as mágoas, os rancores, os ressentimentos, né? Mas como é que a gente faz para aliviar esse peso, hein, Márcia? Como é que a gente tira as pedras da mochila? Exatamente. Né? Esse é o desafio de todos nós. Né? Penso eu que um dos objetivos principais da nossa reencarnação, inclusive, tanto que estava na fala do Cristo de quando em quando, em toda a abordagem dele, aquele convite realmente a uma reflexão nova sobre o outro, para que as relações pudessem se ajustar, né? Não é de agora que os dramas da humanidade eles estão conectados com as questões de relacionamento. Por conta do que? Justamente dessa mochila pesada, por conta dessa dificuldade de lidar com o outro adequadamente nessa relação de sentimentos, as rugas, as mágoas que a gente vai, as mágoas que a gente vai colocando nessa mochila. Rusgas que causam rugas. Perfeito. Literalmente. Então, é algo que gera uma mudança cognitiva e comportamental no sentimento de um indivíduo com relação ao outro. E é justamente nesse aspecto que precisa haver um cuidado maior, né? E aí entra todas as possibilidades e os meios para a gente chegar a caminhar mais adequadamente
pelos caminhos do perdão, como o Jorge trouxe, né? Realmente, que é o objetivo de todos nós, para as relações melhorarem, para a vida como um todo na Terra melhorar, né? Bem, a gente está aqui para tratar do assunto dentro da visão espírita, né? Mas ela é muito ampla, essa discussão, e chega, né, nos campos, por exemplo, da ação de rotina do Diógenes, né? Do campo de vista psicológico. Qual é o peso do não perdoar, do guardar rancor? São inúmeras psicopatologias por causa da dificuldade que as pessoas têm de absorver, né, de diluir uma mágoa, uma raiva, né? A neurociência, a neurociência já fala muito sobre isso, né? Ela já tem comprovação científica da importância do perdão, né? Porque quando a pessoa ela não consegue perdoar, ela está num processo primitivo de luta e fuga. É isso que a neurociência diz. Quando a pessoa ela não consegue perdoar e ela tem, por exemplo, eu tenho uma mágoa muito grande do Jorge. O Jorge me ofendeu de tal maneira que eu não consigo enxergar ele, né? Ou tem aquela coisa incomodando. Então, assim, ou cada vez que eu vejo ele, eu vou entrar num processo de luta, ou de repente vou querer agredir ele, ou fazer alguma coisa com ele, né? Ou eu vou fugir, é a fuga. Eu vou evitar, eu vou não me aproximar. Eu acho interessante, Jorge, a observação que a mágoa é uma lente distorcida da realidade. Ela distorce a realidade. Isso, realmente. E o sofrimento é por distorção. Quando a gente distorce a realidade, a gente não está adequado com a realidade, a gente não está em sincronia. Então isso gera sofrimento. Então quando a gente está nesse processo de luta e fuga, a gente está produzindo no nosso organismo uma disfunção hormonal muito grande. Porque o corticoide, é o cortisol, é a adrenalina, é toda essa desregulação que vai agredindo o nosso corpo, fisicamente falando, e também o nosso organismo psíquico. Porque isso vai nos perturbando de tal forma que a gente não fica em paz. A questão de não perdoar é o turbilhão, é a perturbação, porque a gente não fica em paz. É como vocês disseram, a gente carrega uma mochila muito pesada nas costas, e quanto mais pesada essa mochila, menos dificuldade eu tenho de caminhar. Então, para o ponto de vista neurológico, é isso, né? Quando a gente consegue perdoar, a gente sai desse processo de luta e fuga, e a gente encontra um equilíbrio, né? Mas, do ponto de vista psicológico, também, a gente se encontra em paz de espírito, como vamos dizer assim, né? Então, realmente, o perdão traz inúmeros benefícios. Né? Corroborando com isso, Diógenes, aqui eu peguei uma matéria da Congresso de Sociedade de Cardiologia de São Paulo. Eu vou colocar no link, abaixo, lá no YouTube, quem estiver assistindo o programa pode clicar no link, e essa pesquisa científica foi feita e coloca isso que tu falou, Diógenes, a mágoa tem uma forte relação com as doenças, principalmente as doenças crônicas, pressão arterial, né? A hipertensão hipertensão arterial, pela noradrenalina em excesso, né? Altera a saúde do coração, né? Porque altera a pressão sanguínea e a saúde do coração, e incrível, pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas mais rígidas, têm 5 vezes mais chance de infarto do miocárdio. Então não é só uma questão espiritual, uma questão mental, mas é também diretamente uma questão física, né? É que a pessoa está sempre em combate. Se a gente parar para pensar, a pessoa que não consegue perdoar ou se desvincular da ofensa, porque é isso, né? O não perdoar é tu manter a situação viva ainda. Já aconteceu, já passou, mas tu continua trazendo isso dentro de ti. Talvez a pessoa que te ofendeu, ela já partiu para outra, ela já foi, né? Sim. E a gente está com aquilo ali guardado. Então é como se a gente sempre estivesse em combate, mas em combate com quem? Com a pessoa que ofendeu? Não, com nós mesmos. Sim. Porque a gente tem a possibilidade de se livrar disso, mas é difícil, realmente é. Eu, como médico veterinário, eu tenho um termo que é ruminação. Ruminação. Que os ruminantes, eles colocam de volta o pasto e retornam. E fazem isso várias vezes para aproveitar a fibra, que é difícil de absorver. E na psicologia adotou esse termo ruminação quando a gente fica realmente relembrando, reativando isso. Ressentindo. Esse é o ressentimento ou ruminação vai fazendo que o problema que existiu ainda cresça, né? Ainda se distorça ainda mais, né? Sim. E como disse o Diógenes, né, muitas vezes o ofensor já esqueceu o que fez. Para ele não faz parte da vida dele mais. Aquilo passou. Né? E o ofendido é que vai alimentando
tá? Todo esse peso, essa mágoa, esse rancor, e isso causa, evidentemente, adoecimento mental, sem falar nas consequências espirituais. Kardec, na questão 886, né, pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E a resposta que veio: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É uma regra, é uma luz, é um caminho, é uma direção, tá? É uma dimensão da importância do ato de perdoar, em todos os aspectos, como a gente aqui está tratando. Se tu não falasse dessa questão, eu ia falar. Eu tô com ela marcada aqui também. Porque se a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação, né? Então, assim, o perdão é o maior exemplo da caridade, do amor, né? Então, essa questão é muito importante, né, de ser colocada, né, Vicente? É verdade, é verdade. Né? E também o que já foi dito aqui, muitas vezes, né, se tem ainda hoje, como cultura, o conceito de que perdoar é um ato de fraqueza. Quando, na verdade, os espíritos nos ensinam que é um sinal de evolução. E que, na verdade, os que sabem perdoar são os que já estão se fortalecendo nesta caminhada evolutiva. Né? E o próprio Jesus nos ensinou isso, quando levou o tapa do servo lá, do doutor da lei, e ofereceu a outra face. Não como sinal de fraqueza, mas como dizendo, esta é a face ruim, a face da maldade, mas eu ofereço a face do bem, para não contrapor o mal com o próprio mal, porque o mal não vence o mal. A escuridão não vence a escuridão, o que vence a escuridão é a luz. O que vence o mal é o bem, é o amor. Perfeito. Exatamente. É um ato de coragem. É um ato de coragem. É preciso ter muita coragem para perdoar. Coragem e fé em Deus. Porque se Deus é Pai, nós que estudamos aqui no programa anterior os atributos de Deus, né, onde Deus é justo, é bom e misericordioso, se Deus, acreditamos realmente, temos fé em Deus, a gente sabe que as leis de Deus são perfeitas, então não vamos querer nós ser justiceiros, né? Nós querer fazer justiça com as próprias mãos. Vamos colocar nas mãos de Deus e vamos desejar também a misericórdia, assim como nós pedimos misericórdia quando nós erramos, né? É verdade. Gandhi também reforça essa ideia, né? Quando ele diz, o fraco jamais perdoa. Gandhi dizendo, o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Do forte. Tá? E quantas pessoas acabam, muitas vezes, brigando, se afastando, se distanciando por uma coisa pequena, e ficam a vida inteira separadas ou distantes, não recompõem amizades, não buscam a reconciliação e mais tarde, por uma ou outra razão, até quando um desencarna, aí vem todo aquele arrependimento. Por que eu não dei o primeiro passo para buscar a reconciliação? Eu digo por experiência, Vicente, que no atendimento fraterno, as maiores dificuldades que a gente encontra com pessoas são pessoas que morreu um ente querido e ele não teve tempo, não tiveram tempo de se perdoar. Né? Isso fica uma dor profunda e as pessoas perguntam, mas será que nós vamos ter chance ainda? Né? É por isso que Jesus diz, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, porque é muito mais fácil a reconciliação aqui na Terra. Né? Mas que pode falar, desculpa. Não, é isso. Então assim, ó, essa dor poderia, como o Vicente disse, ter sido evitado com um simples gesto de humildade e de fé. Mas olha que doido isso, né? A pessoa, ela passa a não se perdoar por não ter perdoado. Sim. Exatamente. Porque daí ela teve todo o tempo do mundo para se reconciliar, para perdoar, para considerar, e daí ela perde essa oportunidade, e daí ela começa a se culpar, a se agredir, porque ela não aproveitou a oportunidade. Jesus disse a Pedro que o homem no mundo é muito mais frágil do que cruel, né? Exatamente. Nossa. Realmente essa nossa limitação. Nós vimos agora, eu vi agora essa semana uma dupla sertaneja que morreu um deles. Eu lembrei deles, não vou citar
citar o nome das pessoas. E ele disse assim, o irmão que ficou disse assim, e a repórter perguntou, vocês estavam de mal? Estavam brigando? Nós estávamos brigados, mas eu estava esperando um telefonema dele. Pois é. Quantos anos esperando um telefonema? Eu também assisti essa reportagem e me marcou esse fato, né? Foram 3 anos. Alguém que... bom, irmãos, né? Um nasceu antes, evidentemente, mas tiveram toda uma formação, toda uma convivência. Depois, do ponto de vista profissional, foram quase 40 anos de carreira. Né? E aí, nos últimos 3 anos, porque um deles resolveu... Uma carreira solo. Cortaram as relações. E eu vi na pergunta da repórter essa questão colocada. Vocês chegaram a brigar? Nós não brigamos, nós nos afastamos. Eu estava esperando que ele me procurasse e esperando o telefonema, e aí ele foi às lágrimas. Porque dói, né? Deve ser doído saber que tinha oportunidade e não aproveitou, né? Uma coisa que ele disse, né, é que nós nunca... E vejam só, e eu acredito, nós nunca deixamos de nos amar. Nós nunca discutimos, mas se afastaram. Se afastaram e aí faltou o primeiro passo. O gesto, quem sabe, do perdão pela decisão que um resolveu tomar. Enfim, não vamos aqui também julgar, sim. Mas é um fato que serve como exemplo. E até derivando dessa questão que... Eu me lembro uma vez que tu falou, Vicente, que tu falou no programa lá na Imembuí. Tu falou assim que a maior distância entre 2 pontos não é a reta, é o diálogo. Exatamente. Então, às vezes vai tudo assim, né? Mas se acerta. Porque se eles nunca discutiram, isso não é bom também. Né? A gente tem que trocar ideias, né? Porque às vezes a gente não sabe o que está passando na cabeça do outro, né? É verdade. A prática do perdão é uma prova de evolução moral. Isso quem disse foi Chico Xavier. E ele coloca, abre aspas, a sabedoria superior tolera, a inferior julga. Que é aquilo que a gente faz com muita frequência, né? É fácil apontar o dedo para indicar o culpado. O responsável. A sabedoria inferior julga, a superior alivia. A inferior culpa, a superior perdoa. A inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Quanto mais perdoamos, mais evoluímos moralmente. E quanto mais evoluídos formos, mais fácil perdoaremos. Chico Xavier. Então quer dizer que quando nós somos ofendidos, nós estamos ganhando uma oportunidade? Pode ser visto por esse jeito. Exatamente. Porque quando o Divaldo fala assim, né, é preferível ser ofendido do que ofender. Né? Ou é preferível não ser amado do que não amar. Eu prefiro ser o ofendido do que o ofensor, ele disse. Por quê? Porque quando nós ofendemos, nós nos comprometemos com a nossa consciência, porque isso vai ter que ser reparado em algum momento. Agora, quando a gente é ofendido, a nossa consciência continua de boa nesse sentido, mas a gente está ganhando uma imensa oportunidade de provar um melhoramento moral, na medida que a gente perdoa, né? Sim. E nós podemos colocar, assim, basicamente 3 tipos de perdão, né? Quando nós perdoamos o outro, quando nós pedimos perdão e quando nós nos auto-perdoamos. Talvez seja o mais difícil. Joana de Ângeles fala... É uma briga, hein? Joana de Ângeles nos coloca que aquelas pessoas que têm dificuldade de se perdoar têm muito mais dificuldade de perdoar o outro. Porque são pessoas também que trabalham a questão do orgulho. Né? Não vou dar o braço a torcer. Não, e não leva ofensa para casa. Qual será o mais difícil? Qual será o mais difícil dos 3, né? Será que é o auto-perdão ou pedir perdão? E aí, Diógenes? O auto-perdão, o pedir perdão, é como eu disse, é muito difícil, né? Tu pedir perdão para alguém porque tu vai ter que quebrar o teu orgulho de alguma forma, né? E quebrar o orgulho, tu produz em ti um constrangimento muito grande, a dor do constrangimento. Tu tá te constrangendo diante de ti, né? E diante do outro. E aí a pessoa pensa, poxa, eu vou evitar esse processo, então é melhor eu ficar na minha, né? Deixa assim. Né? Porque por que eu vou pedir perdão para o outro? E o se perdoar, eu acredito que é a questão de quando tu te aprisiona, né? Tu te coloca numa prisão
Só que, na verdade, tu tá com a chave na mão por dentro. E tu não consegue encontrar forças para ir lá e abrir essa prisão e sair. Então, eu acredito que nesse processo todo de caminhada evolutiva, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque na medida que a gente não perdoa o outro, isso é uma fraqueza nossa. E nós nos aprisionamos neste momento, né? Mas quando a gente não consegue pedir perdão pra gente, a gente está encarcerado, literalmente encarcerado em si mesmo. E aí toda e qualquer oportunidade que tu tiver de processo evolutivo fica minado. Porque tu tá ali enclausulado na tua bolha, né? E a nossa lente fica distorcida em relação aos fatos, né? Sim. O nosso auto-amor cai. Na nossa autoestima, né? Nós pensamos assim, eu errei, eu não consigo me perdoar, eu também não consigo, não tenho força, eu sou fraco. Então, uma outra coisa que acontece, que as pessoas dizem, eu já ouvi a pessoa dizer, eu não peço perdão porque eu não sei se ele vai me perdoar ou se ela vai me perdoar. Medo da rejeição, né? Talvez. O medo da rejeição. Mas o que Joana de Anjos, de novo, nos fala, né? O importante é que a gente peça perdão. Se ele vai perdoar, ou ela vai perdoar ou não, isso é problema dela. Nós tiramos o nosso peso, né? E vamos lá e humildemente, né? Humildemente fizemos a nossa parte. Agora, deixa nas mãos dele, a consciência que ele vai, a atitude que ele vai tomar. Né? Verdade. Temos uma dificuldade enorme de entender que o problema não está com o outro, está conosco, né? Essas questões levantadas, a gente percebe com tudo isso que realmente a dificuldade de pegar a chave, ela está justamente nas nossas mazelas ali. Né? O que barra isso? O que barra o meu contato com a fechadura para movimentar a chave? É o orgulho, o egoísmo, é aquela visão distorcida com relação ao fato em si. Né? Não é o ato do outro especificamente, mas é como eu reajo àquele ato. Como ele usou a fazer isso comigo. Né? É minha mulher, é meu marido. Como assim? Então o problema ali está no orgulho, está no egoísmo, está na posse, está na forma como eu lido com todos esses sentimentos, que daí descamba de maneira distorcida, não apenas para a questão da necessidade de um perdão, mas em todos os aspectos da nossa vida. A gente vai realmente obliterando a nossa visão, como você coloca, Jorge, e nos dá uma percepção totalmente distorcida, essa nossa dificuldade de lidar com todos esses sentimentos, né, e a falta de habilidade de entender que a pedagogia de Jesus é muito mais do que simplesmente uma receita religiosa, ela é uma receita médica para a nossa saúde mental, psíquica, física, inclusive. Então, é nesse fluxo de tudo isso que a gente percebe o quanto ainda precisamos crescer. Então, as lições do Evangelho são realmente um remédio para nossa conduta enquanto indivíduo encarnado na Terra de um modo geral, assim, em todos os aspectos. No livro Nossos Irmãos, O Espírito da Verdade, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, capítulo 83, Espírito Albino Teixeira, diz o seguinte, todas as desavenças desse plano vão continuar no plano espiritual, até que se resolvam pelo amor e pelo perdão. Dentro daquilo que a gente disse, a morte não zera a história de ninguém. A morte é só uma mudança de modo. Nós deixamos o corpo carnal e o espírito que está dentro dele se liberta e continua a sua caminhada, continua a sua existência. Então, quem tem dívidas aqui, leva para o outro plano. Sim. Quem não conseguiu desfazer inimizades aqui, leva para o outro plano. É tão importante isso que tu falou, Vicente, assim, e a série André Luiz nos coloca, porque nós levamos uma coisa certa, se nós quisermos atrair para a próxima encarnação alguém, é amando ou odiando. Exatamente. Tanto o amor como o ódio tem uma atração muito grande. E André Luiz nos coloca que exemplos, né, que no plano espiritual nós podemos, dois inimigos se encontrar e dizer, vamos nos acertar, vamos. Como faz isso? Reencarnem juntos novamente. E vão provar na prática que vocês realmente querem se acertar. Então, é certo que na reencarnação nós vamos atrair esses, hoje, que nós chamamos de inimigos. Né? E aquilo que alguém já comentou, não sei se foi o Jorge, a Márcia ou o Diógenes, né? Quando vos apresentardes para orar, ensinamento do Mestre Jesus, quando vos apresentardes para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. É a oração do Pai Nosso, que nós muitas vezes não prestamos atenção, né? Perdoai
as ofensas dos outros para que possamos ser perdoados também, né? Assim como nós perdoamos os outros, né? Pois é, e um dia eu estava numa palestra, né, em que alguém depois na oração foi rezar o Pai Nosso e havia entre os participantes também um irmão nosso, até de divulgação da doutrina, e professor de português. E ele explicou essa conjunção condicional do como nós perdoamos. Tá? Como nós perdoamos. Então, o perdão que a gente quer, ele tem a dimensão do perdão que nós somos capazes de também conceder. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, da mesma forma que nós somos capazes de perdoar. E somos. Sim. Essa é a questão. No caso, Mateus 16,14, que fala: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Aqui a gente pode ter uma interpretação meio condicional do amor de Deus. Mas Deus só vai perdoar minhas ofensas se eu perdoar a ofensa do outro? Mas se, tem um se aí. Exato. Né? Mas o amor de Deus não é incondicional, não tem condição alguma para me amar. Mas olha só que interessante, essa é a minha percepção, tá? Que esta passagem, ela é um tanto simbólica, nos trazendo a necessidade a importância do melhoramento moral em si. Porque quando tu perdoa alguém, tu tá provando um melhoramento moral. Eu acho que eu já falei isso em algum outro programa. Tu tá provando um melhoramento moral quando tu perdoa alguém. Tu tem essa grandiosidade de perdoar. Quando tu tem esse melhoramento moral, o que acontece? Deus também vai perdoar as tuas ofensas pela lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, ela tem a questão do abonamento, né? Então, se a gente fez alguma coisa a gente ofendeu muito numa vida passada, e de repente a gente reencarna, e a gente mostra qualquer melhoramento moral, pelos nossos méritos, é abonado. Então, quer dizer, no momento que eu provo um melhoramento moral, Deus perdoa a minha ofensa anterior. Então, eu entendo esse perdoar aqui também significando qualquer tipo de melhoramento moral. Se eu mostro esse melhoramento, Deus vai dizer assim: bom, né, pelo teu merecimento, tu não precisa responder na mesma moeda, porque não é assim que funciona, né? Eu diria que cada vez que tu perdoa, tu abre espaço para perceber o perdão de Deus de forma diferente, que está posto ali sempre, perene, porque ele é imutável. A mão estendida. A minha capacidade de compreensão se amplia a partir do momento em que eu abro espaço para isso pelo trabalho interno que eu realizo. O perdão nos faz crescer. Tem uma parábola, né? A parábola do servo malvado, em que Jesus nos coloca isso com muita clareza. Mas nós já estamos no limite do nosso tempo agora nesse primeiro bloco. Vamos voltar em seguida, continuando esta reflexão sobre os caminhos do perdão. O nosso Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO.
Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Por todos nós, uma campanha solidária. Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por todos nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o nosso Despertar Espírita e hoje o tema que estamos refletindo e partilhando com os nossos telespectadores, com os nossos seguidores, é o perdão, os caminhos do perdão. Por onde é que vamos retomar, Jorge? Bom, eu gostaria de comentar aqui uma história que aconteceu comigo no atendimento fraterno. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu já contei foi em outro programa, né? Como sempre é importante a gente relembrar. Uma senhora que veio falar comigo e ela chegou e disse o seguinte: olha, eu vim aqui porque eu odeio o meu marido. Eu odeio ele. E essa senhora estava bastante comprometida com doenças crônicas, tomando medicação e tal. E ela disse, eu fui deixando, claro, ela falar, ela desabafar, né? E ela contou que esse casamento tinha acabado há 15 anos. Né? E 15 anos de ódio, né? E aí, depois que ela falou tudo isso, eu perguntei, a senhora não pensou em perdoar seu marido? Aí ela me disse o seguinte, não, ele não merece. Ele não merece meu perdão. E aí eu repliquei, perguntando, e a senhora merece carregar esse peso? Foi como nós falamos, né, da mochila, né? Porque ele talvez não se lembre nem mais da situação. E a senhora olha o seu estado que a senhora está, né? E aí ela começou a chorar copiosamente, né? E nós continuamos a conversa. Mas isso me marcou muito, me chamou muito a atenção, porque muitas vezes as pessoas pensam, nós mesmos chegamos às vezes até a pensar que o perdão, que a pessoa merece ou não merece perdão. Até tem pessoas que dizem assim, que eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Eu não tenho condições de perdoar. Então, na verdade, isso não corresponde à realidade. Nós temos aqui a questão 661, né, do Livro dos Espíritos, que diz assim, o Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Né? E a resposta do Espírito da Verdade é: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Né? Não é só pecar e rezar, né? A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar a conduta. Quer dizer, é a própria conduta que vai fazer a diferença, né? As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem muito mais do que as palavras. Né? Então a nossa atitude, né? O nosso comportamento define realmente o nosso bem-estar interior. Né? A gente sempre se espelha em Jesus, né? O Mestre, né? Que ele veio aqui não só para trazer uma lição de amor, mas para exemplificar o amor e o perdão. Né?
Então esse é um caminho sem volta para nós que desejamos evoluir, porque se tem alguma coisa que todos nós que estamos aqui, nós 4, e todas as pessoas que estão conosco neste momento, nos assistindo, se tem algo que existe em comum entre nós, é o desejo de ser feliz. Ah, sim, sem dúvida. O desejo de ser feliz. E para nós termos a felicidade possível aqui na Terra, não tem outro caminho fora do perdão. Na parábola que eu referi, eu gosto muito dela, porque ela começa num diálogo de Jesus com Pedro, tá? Em que Pedro, impaciente, explosivo, pergunta ao mestre, se ele deveria perdoar uma ofensa recebida 7 vezes que fosse. Ele já estava achando muito perdoar. Será que eu vou ter que perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar uma ofensa recebida? Até 7 vezes. E Jesus responde o que para Pedro? Eu não diria 7 vezes, Pedro, mas 7 vezes 70. 7 vezes 70, para dar um número. Seriam 490 vezes de perdão, o que é uma simbologia para dizer que a necessidade de perdoar é infinita. E aí ele conta a parábola do servo malvado, que o Senhor reuniu todos os seus devedores, e a gente sabe a importância da dívida, e por isso o Pai Nosso lá atrás, no tempo que eu recebi as primeiras aulas de religião, de catecismo, a gente rezava: perdoai as nossas dívidas. Depois foi perdoai as nossas dívidas. Pode entrar para o lado financeiro aí, né? Porque tinha um grande peso. O credor era dono da vida do devedor. Ele podia fazer o que quisesse com o devedor. E ele reuniu os devedores dele e chamou um dos que mais deviam e disse que ia colocar à venda todo o patrimônio dele. E o patrimônio incluía os seus bens, a sua família, a sua mulher, os seus filhos, para se ressarcir do crédito que tinha, da dívida que o devedor tinha para com ele. E ele se desesperou e pediu misericórdia e perdão, implorou. E o Senhor teve compaixão e perdoou as dívidas dele. Então tá bem, estás perdoado. E ele foi embora, feliz da vida. Caminhando em direção de volta a casa, encontrou alguém, da sua companhia, da sua convivência, que lhe devia também. Um valor, evidentemente, muito menos do que aquele valor que ele foi perdoado. E cobrou do seu devedor. E o devedor disse que não tinha condições de pagar. E ele disse que ia usar dos seus direitos e colocar à venda todos os bens do seu devedor. E alguém que estava assistindo os 2 momentos, voltou lá para o senhor e contou para ele, relatou esse fato. Ele mandou chamar o servo. E aí, por isso ele usa a expressão, e Jesus usa essa expressão: servo malvado, tu me devias um valor muito maior e eu te perdoei. E para o teu companheiro que te devia muito menos, tu não teve clemência, tu não teve misericórdia. Pois agora tu vai ser condenado e vai ser entregue aos torturadores. Bom, aí eu fiquei pensando, Jesus diz mais uma fase final que para mim é que fecha tudo, né? Esses torturadores, o que seriam? Para mim, os torturadores seriam a sua própria consciência. A própria consciência. O tribunal da consciência. Tribunal da consciência. Tribunal da consciência. E aí é que Jesus diz, para quem não perdoar os seus devedores, meu Pai também que está nos céus, assim também fará meu Pai celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Não perdoar de coração. Porque ele não alivia, né? Exatamente. Não perdoar de coração o seu irmão. Sim. Então vejam a importância do perdão nesta lição que o mestre traz através de uma parábola que era a forma de compreensão das pessoas daquela época. Né? Nesta parábola dos 70 vezes 7, ainda tem um complemento na doutrina espírita, que Chico um dia estava bastante chateado, porque com muitas acusações, né? E falou do perdão, e aí o Chico disse para Emmanuel: olha, eu sei que é 70 vezes 7, e aí Emmanuel disse: não, Chico, tu está enganado.
É 70 vezes 7 cada ofensa. Né? Então, é uma multiplicada, né, na situação aí. Infinitamente. E decoração. Não basta. E aí entramos de novo no campo do Diógenes, do próprio Jorge, né, da psicologia. Não basta ser da boca para fora. Tem que ser da boca para dentro, tem que ser de decoração. Perdoar verdadeiramente. Uma coisa importante que nós podemos tratar aqui, o Diógenes vai nos auxiliar com certeza, é que quando a gente perdoa, não é que a gente vai passar uma borracha. A gente não tem como apagar certos acontecimentos. Não vamos, eu perdoei, passei uma borracha. A gente pode até lembrar, vai lembrar, mas a gente vai lembrar ressignificando aquela situação. Né? Sabendo que nós somos imperfeitos, que os outros têm direito também de serem imperfeitos, né? E que nós temos realmente essa compreensão. Então, quando isso vier à nossa mente, quando vier à tona, ele já vai vir ressignificado, né, Diógenes? Perfeito. Quando a gente está praticando o perdão, a gente está nos dando uma oportunidade, né? E essa questão da ressignificação é quando a gente consegue dar uma outra visão para aquilo que aconteceu, né? De olhar para o outro como sendo o outro, né? De entender que o outro teve um momento dele. Isso acontece muito com os filhos em relação aos pais, de não perdoar os pais, porque não me cuidou direito, porque não aprovou meus sonhos, porque me ofendia. Mas no momento que essa pessoa começa a compreender que o pai dele era o pai dele, no momento dele, nas condições dele, ele separa isso, né? E ele, não é que ele vai esquecer, como o Jorge falou, não é que a pessoa vai esquecer o que fez, né, o que aconteceu, mas ela não vai estar vinculada emocionalmente mais em relação àquilo. Não vai ter mais uma relação emocional ou sentimental negativa em relação àquilo, né? Ela lembra, a memória fica... Claro, às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem, assim, até em algumas literaturas, né, esquecer as ofensas, né, é só uma forma de falar, mas o esquecimento não acontece, a pessoa tem uma desconexão negativa que tinha com aquele evento, e isso dá uma leveza, né? Acontece muito assim, de chegar, já aconteceu algumas vezes, do paciente chegar assim com uma mágoa muito grande do pai. Eu vou pegar aqui o exemplo do pai, uma mágoa muito grande do pai. E aquilo estava... E aí, durante a psicoterapia, a gente vai conversando, e a gente vai chegando à conclusão, pelo que o paciente traz, que há a probabilidade do pai dele ser um narcisista, por exemplo. E aí ele começa a compreender o que é uma personalidade narcisista. E o que um pai e uma mãe narcisista pode fazer com um filho. E aí ele começa a perceber que, poxa, então agora eu estou compreendendo meu pai. Meu Deus, que sofrimento ser um narcisista. Pois é, imagina o quanto teu pai e a tua mãe não sofrem por ter essa personalidade. E ela acaba, ou ele acaba transmitindo isso para ti. Então quer dizer que tu não tem culpa de nada, né? Tu não é o pior filho do mundo. Então isso vai dando um alívio para essa pessoa. Que é a ressignificação, né, Jorge? É literalmente quando a pessoa começa... O que tu fez lá com essa senhora no atendimento fraterno, quando tu fez aquele questionamento para ela, tu bugou o cérebro dela. Sim, porque ela nunca tinha parado para pensar daquela maneira que tu falou. Porque ela estava obcecada. Ela estava com a ideia fixa. Sim, né? E aquela ideia vai tomando uma dimensão. Que nem, isso aqui é um telefone celular, mas se eu colocar na frente eu fico cego. Sim. Então quando a gente fica com a ideia fixa de alguma coisa, a gente distorce a realidade. Né? Perfeito. Essa fala do Diógenes do distanciamento do problema, para que a gente consiga fazer essa ressignificação, é importantíssima, né? E a gente vê isso muito no trabalho mediúnico, né, Jorge? A gente trabalha mais diretamente com o trabalho mediúnico, o quanto o espírito traz, por isso que a morte, ela não resolve as coisas, ela agrava todos os sentimentos bons e ruins ali, intensificam eles. Por quê? Porque o indivíduo, o espírito, ele retorna ao pensamento, à ideia fixa, conectado um pouco com as emoções vividas, com as experiências vividas. Então o sentimento ele vai de maneira muito potentosa para o mundo espiritual e fica marcante ali. Quando no retorno, num diálogo mediúnico, por exemplo, onde esse irmão está sendo ali recepcionado para uma conversa fraterna, para que se possa, às vezes, tratar da questão com um outro olhar, possibilitando energia física, fluídica do médium ali também, que ajuda nesse processo todo, a gente percebe como eles revivem essa cena e trazem esse episódio como se fosse um momento, um instante imediato. Ele me mata.
machucou hoje, ele me feriu hoje, ele me traiu hoje. Isso pode ter acontecido há 500 anos atrás. Mas a sensação, a vivência, a reminiscência daquele indivíduo, daquele espírito ali, é como se tivesse acontecido agora. E nesse aspecto, como a reencarnação é uma bênção. Voltar ao plano físico e se distanciar desse problema, esse esquecimento temporário, e a gente vê isso na nossa vida prática. Uma situação danosa que aconteceu, um drama há 10 anos atrás da nossa vida hoje já não tem mais o mesmo impacto para nós, porque a gente se distanciou, a gente teve que ir ao banheiro, fazer comida, cuidar de filho, fazer outras coisas, esquecer, se distanciar daquela lembrança fixa, daquela ideia repetitiva. No início é difícil, né? E às vezes a gente acha que a necessidade do perdão são grandes problemas, problemas de grande monta, assim. Não, mas começa nas pequenas coisas. Aquela mágoazinha alimentada ali no dia a dia, aquele sentimento que a gente vai deixando ali, achando que aquilo não tem importância, que é de pequena monta, e aquilo vai se somando, e quando vê, a gente não aprende a deixar para lá, a desconsiderar aquilo que não é saudável, a lidar de forma mais equilibrada nessas questões, e quando vem uma grande necessidade de um ato maior de coragem e perdão, a gente não está preparado, porque não se preparou no dia a dia, regando a sementinha adequada, de deixar as ofensas de lado, não acolhendo pequenas mágoas, entendendo, buscando compreender realmente como o outro é e o porquê ele reagiu comigo daquela maneira, a vivência dele, as dores dele, as experiências dele, né? Uma coisa fundamental nisso que vocês falaram, que não tem como deixar passar assim, é que nenhum mal na Terra fica impune. Nenhum mal na Terra fica impune. O fato de eu perdoar alguém não significa que ele está ileso e não será responsabilizado pelos dramas que causou. Isso é com a lei maior, mas isso não me dá o direito e nem é do meu merecimento, talvez. Eu mereço a me libertar daquele processo se já fui vítima em algum momento. E deixar que realmente a vida se encarregue de ajustar todas as coisas, né? Esse indivíduo vai precisar da reparação, óbvio que vai. Mas a mim me cabe o que nesse momento? E são as reflexões que a gente trava agora. Eu acho extremamente importante esse enfoque que a Márcia traz, porque muitas vezes também a dificuldade de perdoar é porque pode parecer que em não perdoando, né, ele vai manter também aquela dívida. E se eu perdoar, ele vai se livrar daquela dívida. Não. É um erro, né? É um erro. É um erro e não vai se livrar do mal praticado. Exatamente isso. Acho que foi muito importante esse enfoque, né? Porque pode também nos ajudar a refletir a respeito. E vejam a grande graça do perdão. Ele é para nós, né? Ele tira o mal que está nos causando aquela ofensa recebida, mas não livra o ofensor do seu ajuste de contas, que no momento certo vai acontecer, agora ou depois. E que nós falamos no início do programa, né? A capacidade de perdoar é uma virtude a ser conquistada, isso que a Márcia falou. Nós temos que exercitar isso sempre no nosso dia a dia. Começa nas pequenas coisas, né? Começa a receber um pisão no pé, não foi nada, um sorriso, né? Começa nas pequenas coisas. E eu lembro agora de uma passagem entre dois mundos, no livro de André Luiz, psicografado pelo Chico, que fala de algumas histórias que o espírito chega no plano espiritual e é recebido com energia tão boa, tão poderosa, tão protetora, e quando ele olha, é um inimigo, que era inimigo dele, que está ali, e a consciência fala que ele foi perdoado, que existiu perdão. E o André Luiz disse, isso dá uma vergonha no espírito. Uma vergonha. Isso é como no incidente de trânsito, que para mim é o grande teste, né? O amor constrange. Quem ainda não passou por essa experiência de ter a frente cortada, buzinar, esbravejar, daqui a pouquinho tu baixa o vidro e é um amigo teu que está ali. Dá uma vergonha. Isso aqui, por isso que eu me lembrei agora, dá uma vergonha. Tem um fato, Vicente, que eu vou resumir aqui pelo nosso tempo, de uma pessoa da nossa casa espírita, que ela trabalhava na recepção. E ela trabalhava na recepção, muito amorosa, muito carinhosa ali. E um dia ela estava atrasada, era um dia de chuva, ela estava atrasada e ela saiu com pressa para casa e andou fechando, andaram se fechando, não chegaram a bater, mas se fecharam. E a pessoa que estava no carro teve uma discussão tão séria que houve ofensas dos dois lados, né? Mas eles conseguiram sair, os dois estavam com pressa e ela chegou no lar, tomou a água, respirou, foi para a porta.
quem é a primeira pessoa que entra? Viu só? Viu só? Aí... na sala do atendimento fraterno. Ela disse isso. Eu fiquei com uma vergonha. Bom, resultado, ela trabalhou mais um mês na casa e sumiu. Porque ela ficou tão constrangida com aquilo, e ela disse assim, eu não mereço ser espírita. Ela disse, na verdade, todos nós cometemos erros, né? Nós temos que aprender também a nos desculpar. Reconhecer foi um ato de coragem também. Exatamente. Né? E a grandeza de perceber. Reconhecer isso, né? Tem um grande obstáculo do perdão, que é o sentimento de vitimismo. Enquanto a pessoa se sente vítima, é difícil perdoar. Verdade. Porque para ela, não perdoar é uma questão de justiça. É uma questão de honra. Né? Entendeu? Só que a pessoa, ela tá confundindo justiça com vingança. E aí, quando ela pensa assim, ela não está percebendo que ela está cometendo uma injustiça com ela. Na verdade, ela não quer que a injustiça aconteça. Porque se eu perdoar, vai acontecer uma injustiça. Aquela pessoa vai ficar impune, vai ser esquecida, ela não vai sofrer o que deveria sofrer. Mas ela esquece que ela está cometendo uma injustiça com ela. Porque ela está se agredindo, ela está se punindo, ela está... todo aquele sentimento de não conseguir perdoar, ela está se, entre aspas, se autodestruindo. Eu costumo dizer que se amarra ao pé do agressor e fica preso. Fica ali. Fica ali. Por isso é tão importante procurar ajuda, né, Diógenes? Porque quando a gente está passando por um sofrimento assim, preso na culpa, né, nessa questão de alguma mágoa, eu tenho outro caso aqui de um jovem que me procurou e disse isso, eu estou falando contigo porque eu odeio meu pai, eu odeio ele. E eu fiquei observando aquela frase tão pesada que ele falou, né? E fiquei assim, ele disse assim, tu não vai falar nada, né? E eu disse, pô, eu só tô tentando entender o que tu me falou. Tu me disse que odeia o teu pai, é isso? Não, odiar não, né? A gente tá meio quebrado aí, a gente se discutiu, né? E começou a conversar, porque o meu irmão, no fim, ele disse assim, mas sabe que eu acho que eu mesmo que pisei na bola, né? Então, a importância de a gente ouvir sem julgar, a importância de procurar ajuda, sabe? Não ficar com isso guardado, porque isso causa doenças. Tu tem que considerar a dor do outro. Muito. Considerar. É igual quando alguém está passando um sofrimento muito grande e tu vai lá e tu quer tirar a dor do outro. Vai passar. Isso é temporário, as coisas vão mudar. É como se tu quisesse tirar a dor do outro. Não, ela quer que tu divida. É só isso. Se tu começar a lagrimejar na frente dela, isso vai tocar muito mais, ela vai se sentir muito mais confortável pela tua lágrima do que tu tá ali serena, dizendo, calma, vai passar. Isso não é nada. Isso aconteceu comigo. É desconsiderar a dor, é um sentimento de desconsideração. Que nem Chico, né? Chico abraçava as mãezinhas e chorava junto, ficava abraçado ali, não dizia nada. Nossa, o conforto. O conforto. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu não sei, eu não gosto de velório, porque o que eu vou dizer? Mas se tu colocar a mão no ombro e dizer assim, eu tô aqui, conta comigo. Pronto. Muda tudo. É verdade. Pronto. Então, o perdão sempre nos dá a possibilidade, né, de recomeçarmos, retomarmos a nossa caminhada. E eu, de minha parte, quero me valer agora, já nesses instantes finais, de mais um ensinamento de Chico, né, que todos nós conhecemos, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós podemos zerar, né, aquilo que não nos agrada, aquilo que não nos faz bem, e começar uma nova história. E um bom começo é pelo amor e pelo perdão. Aliás, Chico sempre falava também que a única coisa que merece revanchismo é o bem e o sorriso. O resto tem que ser esquecido, tem que ser perdoado, né? É verdade. Muito bem. Então, reflexões finais, mensagens finais? Eu gostaria de lembrar, né, que o último ato de Jesus na cruz foi Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Boa lembrança. É verdade. E de grandes mártires também, né? Eu me lembro, eu não haveria Paulo sem Estevão, né? Estevão é o primeiro mártir do Evangelho, né? E nos momentos derradeiros dele, apedrejado já por Saulo, amando de Saulo, naquele instante final, ele diante de Saulo, diante da irmã, ele vem a saber naquele momento ali final que a irmã era noiva do seu agressor. E ele olha para ela naquele instante, e Saulo escuta isso. Minha irmã, Saulo deve ser um homem muito bom e justo. Foi fiel a Moisés até o último instante. Seja ele uma companheira fiel, amiga, seja uma figura amiga junto dele nessa caminhada. E
Se ele foi fiel a Moisés, como foi, imagine o que ele será, minha irmã, quando conhecer Jesus. Fazendo um convite para que ela pudesse levar essa mensagem para ele e percebendo a grandeza. Tanto é que ele desencarna, e o que faz Estevão no momento do desencarne? Cola em seu agressor e se torna um dos seus instrutores e mentores para a divulgação do Evangelho na Terra. Que é ato de maior grandeza e perdão e ressignificação e compreensão da limitação temporária daquele indivíduo por conta de um equívoco no direcionamento da visão. Mas a grandeza ali de perceber um irmão, realmente, né? Que possamos lembrar que os nossos agressores, todos eles, serão pessoas diferentes quando conhecerem Jesus. Que nós, cada um de nós, seremos diferentes a partir do momento que vivenciarmos Jesus. Né? E com isso a gente consegue caminhar diferente. Que compreendemos o que é realmente o amor incondicional que Jesus pregou, ensinou e exemplificou, né? Verdade. Então, são os caminhos do perdão. Diógenes... Eu quero trazer uma fala de Haroldo, que ele diz assim: quando tu te sentir injustiçado, quando tu passar por uma situação e aquilo te machucar muito, dizer, nossa, como isso não deveria acontecer, isso não poderia ter acontecido, que injustiça que eu estou sofrendo. Aí ele trouxe uma pequena prece que diz assim: Senhor, a tua justiça é divina, soberanamente justa, soberanamente misericordiosa, soberanamente sábia. Eu aceito, e meu coração se alegra, porque minha consciência sairá pura. Porque não fui eu que ofendi. Caminhos do perdão. Esta é a reflexão que deixamos em mais esta edição do Despertar Espírita, que termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos, meu nome é Carlos e hoje venho convidá-los a conhecer a Associação Espírita Luz e Trabalho Leon Denis. Nossa casa tem 54 anos e é federada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, além de conhecer e estudar a doutrina espírita, você poderá receber passes. Nossa evangelização atende bebês até jovens de 21 anos. Desenvolvemos 2 projetos destinados a famílias de baixa renda. Projeto Cantinho do Pão, onde as mães aprendem a fazer salgados e doces que podem gerar renda adicional. E o Projeto Reeducar, onde entregamos alimentos e evangelização a mais de 40 crianças do nosso bairro. São 2 grupos de estudos disponíveis, presencial aos sábados, das 13h45 às 14h45, e online toda terça-feira, das 20 horas às 21h30. Nosso endereço é na Rua Equador, 271 em Cabobi. Maiores informações pelo telefone 559-9645-8118. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.